Pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa live, nossa aula. A gente está com 10 minutinhos, quase 7, né? 7 minutinhos, quase 10 minutinhos. Tá? Boa noite, o friozinho, né? Pegou a gente de surpresa. Bastante frio, né? Então, bom para vocês que estão aí quentinhos em casa, pode assistir a live enrolada na coberta, né? Aí, faz tranquila a live, tá desse jeito mesmo, nós estamos congelando. Eu vou compartilhar com vocês a aula de hoje, deixa só eu abrir aqui meu slide, onde que eu coloquei esse slide, espera lá um pouquinho. Só ver onde que eu coloquei meu slide. Ah, não, tá aqui, tá? Vou compartilhar, nós vamos retomar a aula de segunda-feira, tá? Nós paramos, acho que na página 32 ali do slide, né? E daí a gente vai fazer alguns exercícios, eu vou continuar com a explicação, tá? E hoje a gente vai ficar mais com exercícios de verbos, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Aqui nós fizemos o número 5, nós paramos nessa atividade, certo? Aqui foi no 34. Agora vamos fazer a número 6. No período, feche os olhos e esquece. Os verbos estão na segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Damos a seguir algumas variações desse mesmo período, mudando, ora, o tratamento, ora, a forma do imperativo. Uma delas é incorreta, assinale-a. Então, vamos lá, vou deixar um tempinho, né, para vocês lerem cada enunciado adequado aqui, tá? A conjugação do verbo. Vamos, antes da gente, feche e esquece, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, para a gente poder... Opa, peraí, eu quero copiar. Copiar. A conjugação desses verbos, tá? Então, vamos inserir na tabela. Pronto. Então, a gente vai pôr o verbo, é o verbo aqui fechar e o verbo esquecer, tá? Então, fechar e esquecer. Eu vou fazer primeiro com fechar. O presente do indicativo, o imperativo afirmativo, presente do subjuntivo, imperativo negativo. Então, para que vocês treinem essa relação, né, entre imperativo e a pessoa, né, é importante, se vocês não têm ainda habilidade de fazer sem conjugar, fazer assim, tá? Deixa eu só colocar uma linha abaixo, inserir abaixo, tá? Então, a gente vai conjugar primeiro o verbo fechar, tá? Então, o presente do indicativo vai ficar como? Vou só aumentar aqui. Eu fecho, eu vou colocar a pessoa também, tá? Tu fechas, ele fecha. Nós fechamos. Vós fechais. E eles fecham. Eu coloquei a pessoa para que vocês, na hora de, quando for responder, faça a comparação com a pessoa, tá? O presente do subjuntivo do verbo fechar, então vamos pensar, o verbo fechar termina em ar, né? Então a vogal temática dele é o A. Então como que a gente faz? A gente tira o A e nós vamos acrescentar E. Então, que eu feche.
E o E vai até o final, feche, 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 né? Que tu feches, que ele feche, que nós fechemos, que vós fecheis e que eles fechem. Pronto, então aqui eu conjuguei o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Agora, vamos formar o imperativo desse verbo. Nós não temos a primeira pessoa no imperativo, então o que nós fazemos? Nós vamos lá para o tu, para a segunda pessoa do singular, e para a segunda pessoa do plural, que é vós. E nós vamos acrescentar apenas essas duas pessoas aqui no imperativo afirmativo, né? Lá do presente do indicativo sem o S. Então, vai ficar fecha tu. Esse tu aqui vem para frente, tá? E fechai vós. Pronto. Então, aqui eu já formei a segunda pessoa. O restante a gente copia lá do presente do subjuntivo. Feche do jeito que está. Esse F não quer contribuir hoje. Feche você. Nós não dizemos feche ele. Por que a gente não diz feche ele? Não, porque o imperativo, ele conduz o enunciador, né, o emissor, direto a falar, né, a se pronunciar diretamente com o interlocutor dele. Tá? Então, feche você. Então, fechemos nós. Fechai vós e fechem vocês. Então, é assim que nós formamos o imperativo afirmativo. Tá? Então, vou até ticar aqui de uma outra cor. Vamos pôr aqui um verde. E aqui também. E o imperativo negativo, nós tiramos todas as pessoas e aqui o verbo conjugado do presente do subjuntivo. Então, por isso que ele vem aqui no cantinho à direita, tá? O imperativo afirmativo, veja, ele vem entre o indicativo e o subjuntivo. Então, nós vamos colocar o advérbio de negação. Não feches tu. Opa. Não feche você. Não fechemos nós. Não fecheis vós. E não fechem vocês. Então, todas elas nós tiramos aqui. Agora, nós temos o verbo esquecer. Vamos fazer também a conjugação dele, tá? Por isso que eu gosto que a gente faça com calma, né? Para que não atropele nada, né? E vocês consigam entender. Agora, vamos lá para a tabela. Deixa só eu... Agora é o verbo, então nós vamos por aqui, presente do indicativo, imperativo, afirmativo, presente do subjuntivo, imperativo negativo. Então, nós vamos para o esquecer, né? Nossa, travou aqui. Pronto, agora esquecer. Então, como vai ficar? Eu esqueço, tu esqueces, ele esquece. Nós esquecemos, vós esqueceis, tem que acrescentar outro. Eles esquecem. Presente do subjuntivo. O verbo termina em e, esquecer. Então, nós vamos fazer o subjuntivo, tirando o e, colocando o a. Tá? Então, que eu esqueça. Que tu esqueças.
ele esqueça. Que nós esqueçamos. Que vós esqueçais. E que eles esqueçam. Ok. Então, agora vamos fazer um imperativo afirmativo. O que a gente faz mesmo? Nós vamos tirar a segunda pessoa, tu, tá? A segunda pessoa, tu, e vós, do presente do indicativo, sem a letra S. Então, vai ficar esquece, tu, esqueceis, vós. Esquecei, vós, tá? Tá sem o S. E as demais a gente tira lá do presente do subjuntivo. Então, nós vamos o ele, o nós e o eles. Então, vai ficar somos nós e o imperativo afirmativo. O negativo é só nós tirarmos lá do presente do subjuntivo. Então, não esqueçamos nós. Não esqueçais vós e não esqueçam vocês, certo? Pronto. Agora a gente vai para a atividade. Vamos entender essa atividade. Então, fecha os olhos e esquece. Vamos voltar lá no meu. Ó, fecha. Fecha tu, então tá no tu. E esqueça. Vamos ver o esqueça. Esqueça, ó. Tá? Então, que eu esqueça, que tu esqueças. Então, fecha os olhos e esquece. Desculpa. E esquece. Eu tô achando até engraçado, mas esqueça não vai combinar. Então, esquece, ó. Esquece tu. Feche tu. Fecha tu. E esquece tu. Tá? Então, aqui nós temos a segunda pessoa, certo? E agora, nós vamos ver se está combinando aqui essas pessoas. Olha, não feches os olhos, nem esqueças. Então, vamos lá para... Então, não feches. Aqui, ó, não feches os olhos, tá no tu. Não feches tu. E o esqueça, e não, e nem esqueças, né? Deixa eu ver aqui se está certinho. E nem esqueças, tá certo. Tá? Por que que tá certo? Porque o nem aqui é negação. Então, nem esqueças tu e nem feches tu. Então, aqui combinou, certo? A outra questão, fechai os olhos e esquecei. Aqui é a segunda pessoa do plural. Fechai. Então, vamos lá. Fechai, ok. E esquecei, né? Tá certo. Feche, Vossa Excelência, os olhos e esqueça. Então, feche. Feche, tá? Aqui, feche você. Vossa Excelência, tá? Feche você e esqueça. E esqueça, tá aqui. Ok. Não fecheis os olhos, nem esqueçai. Vamos ver aqui. Não fecheis. Não fecheis. Vós, ok. E nem esqueçais, tá certo? Não fechai os olhos, nem esquecei. Não fechai vós os olhos e nem... Peraí. Nem esque... Deixa eu voltar aqui. Não fechai os... Voltando. Não fechai os olhos, está errado. Então, ele colocou aqui a segunda pessoa do imperativo afirmativo. Então, o correto é não fecheis os olhos, tá? Não fecheis os olhos e nem esqueçais.
Então, aqui você não tira o S, tá? Por que que não tira o S? Porque é um negativo, é um imperativo negativo. Agora, se não tivesse o não, aí seria fechei. Fechei os olhos, olha, aí sim você colocaria, desculpa, fechai. Fechai os olhos e esquecei, tá? Então, essa daqui está errada. Eu vou passar a resposta certa aqui. Deixa eu só marcar. Então, o correto é: não fecheis e não esqueçais. Tá? Vou pôr aqui na frente. Não fecheis e nem esqueçais. Certo? Então, a letra E que saiu ali, né, das pessoas, que acabou misturando, ou seja, usou um advérbio de negação, mas e usou o verbo, tá? No imperativo afirmativo. Façam esse daqui agora. Assinale a única alternativa que contém erro na passagem da forma verbal do imperativo afirmativo para o imperativo negativo. O que eu sugiro que vocês façam? Conjuguem aí, tá? Vou dar um tempinho, o verbo partir desta maneira aqui, ó. Tá? Seguindo esse esqueminha. Presente do indicativo, imperativo afirmativo, presente subjuntivo e imperativo negativo. A gente precisa fazer assim para entender um pouquinho, né? Vou dar um tempinho e daí eu faço. Vamos fazer? Vamos lá, então, para o verbo partir. Como nós temos verbos diferentes, a gente tem aqui partir, o verbo amar, o verbo ser, o verbo ir e o verbo perder, tá? Então, nós vamos conjugar oralmente esses verbos, e daí a gente já vai pensando aqui nas pessoas e tirando, né, no caso do presente do indicativo, o S da segunda pessoa, tá? Então, nós vamos começar pelo partir. Presente do indicativo do partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis. Então, o imperativo afirmativo vai ser partir, vós, aqui tá certo, tá? E eles partem, ok. Então, aqui eu tenho o imperativo afirmativo. Depois, nós temos aqui o imperativo negativo, que nós temos o não. Então, como vai ficar o verbo partir no imperativo, no presente do subjuntivo? Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Então, veja que aqui, ó, que vós partais, está correto, tá? Então, quando nós usamos o não, né, o imperativo negativo, nós mantemos, né, a conjugação do verbo lá do modo do presente subjuntivo. Então, aqui está ok. Na letra B, o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais. Então, aqui eu tenho amai vós. Eu tiro o S, né? Para poder fazer um imperativo afirmativo. Perfeito. Tá? Agora, o verbo amar no imperativo negativo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que nós amemos, que vós ameis. Então, cheguei aqui. Então, não ameis vós. Eu vou copiar do jeito que está escrito, do jeito que é conjugado no presente subjuntivo. Ok. Então, letra A e B está perfeito. Na letra C, o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Só que o verbo ser, um verbo irregular, né? Vai fazer o imperativo afirmativo de modo diferente. Então, vós sois, nós vamos dizer sede vós, tá? Então, isso já é regra da gramática. Então, aqui está correto, sede vós, beleza. Agora, não sejais vós. Então, a gente vai lá no presente do subjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais. Então, aqui nós tiramos a segunda pessoa, não sejais. Beleza, tá certo? Aqui nós temos o verbo ir, tá?
Presente do indicativo do verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Então, por isso que aqui vai ficar ide vós, sem o S, tá? Agora, vamos lá, aqui tá certo. O verbo ir no presente do subjuntivo. Então, que eu vá, nós vamos colocar o vá até o fim. Que tu vás, que ele vá. Que nós vamos, que vós vades. Olha como é estranho, mas é isso daqui. Que vós vades, que eles vão. Então, não vades vós. Aqui está errado. Tá? Então, a questão da questão 7, na questão D, né, na alternativa D, é não vades vós. Certo? Estranho, né? É bem, assim, o som soa bem estranho, mas é isso. O verbo perder, eu perco, tu perdes, ele perde. Nós perdemos, vós perdeis. Então, perdei vós, certinho. E o verbo perder, né? Verbo irregular, ele muda o radical. Que eu perca, que tu percas, que ele perca. Que nós percamos, que vós percais. Então, não percais vós, certo? Pronto. Próxima questão, eu vou dar um tempo para vocês responderem, tá? Vocês vão completar aqui, olha, seguindo o que está sendo pedido aqui nos parênteses, tá? Então, agora vamos chuta, né? Vamos chutar. E aí, o que vocês... Qual resposta vocês colocariam aí? Ah, já está aparecendo, a Sandra aí, Sandra é corajosa. Uhum. Interessante, né? Que a letra A e a B só muda aqui o verbo, o primeiro verbo, né? Porque os outros ficam iguais, olha. Uhum, muda só o primeiro. Tá, mais alguém? Já respondeu? A Fátima, uhum. Joia. Só as duas? Os outros estão com dificuldade? Edgar, ótimo. Edgar. É que tem que dar tempo, né, para vocês conjugarem. A gente já tem que olhar. Isso, já agora vem a resposta. A gente tem que olhar para o tempo, o modo do verbo, né? Então, verbo por, no imperativo afirmativo. Então, mais atenção no que você faz. Então, veja, que eu vou sublinhar o você. Então, eu tenho que ler todo o enunciado para eu ver qual é a pessoa do discurso. O você é a terceira pessoa do discurso, né? Então, como que nós vamos fazer? O põe no imperativo afirmativo, ele vai, o imperativo afirmativo, na terceira pessoa, ele vai lá para o presente do subjuntivo. Então, que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha. Então, o verbo vai ficar ponha, ponha. Mais atenção no que você faz. Então, não é o ponhas aqui é o tu, é a segunda pessoa. E a gente, quando faz o imperativo afirmativo, nós não tiramos segunda pessoa do presente do subjuntivo, tá? Então, vai ficar ponha. Por, também imperativo afirmativo, mais atenção no que tu fazes. Então, aqui já mudou a pessoa do discurso, agora é o tu. Então, eu vou lá no presente no presente do indicativo. Eu ponho, tu pões, né? Então, põe tu, sem o S. E o verbo pôr, agora na segunda pessoa, voz, na segunda pessoa do plural. Então, segunda pessoa do plural, eu vou também olhar lá para o presente do indicativo. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes. Então, vai ficar ponde vós, sem o S.
Tá? Então, até aqui nós temos essas 3 respostas. E a última, requerer a primeira pessoa do singular. Então, requeiro, não requero, tá? Requeiro licença. Então, aqui vai ficar a letra A como resposta. Tá? Pronto, é isso. Agora a gente vai continuar na formação dos tempos, tá? Então, tempos derivados agora do pretérito perfeito do indicativo. Então, quais são os tempos que derivam dele? Pretérito mais que perfeito do indicativo. Forma-se a partir da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, até ra. Então, por exemplo, amaram, venderam, partiram. Depois acrescentam-se as desinências de número pessoa, né? Então, detalhe importante na segunda pessoa do plural, o ra vira re. Então, vamos entender. Para ficar mais fácil, o pretérito mais que perfeito, ele vai ter essa terminação, essa desinência, que é o ra. Então, vamos lá para o verbo amar. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, e eles amaram. Venderas, eles venderam, nós venderamos, vós vendeis, eles venderam. E o partir, eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partirmos, vós partireis e eles partiram, tá? Então, o pretérito mais que perfeito vai ter essa terminação oral. O que vocês vão fazer agora? Conjugar os verbos cantar, correr e seguir no pretérito mais que perfeito, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. Pode fazer. E daí a gente vai compartilhar as respostas no chat, tá? Hoje vocês vão participar. Vou deixar aqui meu quadro e minha tabelinha. É chique mesmo, cantar. E eu acho mais interessante quando os alunos vão ler. Eles leem cantará, né? Venderá, eles têm dificuldade, aí você tem que parar e ensinar a posição da sílaba tônica, né? Vendera, cantara, mas é elegante, né? Vou pôr aqui o cantar, aqui o correr e o seguir. Isso. Então, eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, aí tem um acento, tá? E nós vamos mudar aqui, vós cantareis e eles cantaram. Vou correr agora. Então, veja que a terminação aqui, ora, é a terminação de tempo, tá? E pessoa, né? A terminação de tempo, né? Então, a gente tem aqui o ra, ele vai até o fim. Só quando chega aqui no vós, é que ele faz re, tá? Vós cantareis. E depois nós temos as terminações, né? O tu, que é o S, a primeira pessoa aqui, o nós, é o mos, o is e o n, né? Agora vamos. Isso, muito bem, a Carmen pôs ali, também já deu resposta. E o correr agora? Vamos fazer o correr? Como vai ficar? Deixa eu só marcar aqui. Pronto. Correr é isso mesmo. Eu correra, correras, né? Correra, correramos. Como é um som fechado, a gente vai usar o acento e correram, tá? E aqui o seguir. Isso, corremos, correreis. O seguir, mesma coisa. Eu seguira, tu seguiras, ele seguira.
nós seguíramos, vós seguireis, e eles seguiram, tá? Então, ficou assim. Isso. Agora, nós temos também o pretérito imperfeito do subjuntivo, formado a partir do pretérito perfeito, tá? O imperfeito do subjuntivo forma-se a partir do tema, que é radical, mas a boa temática, de segunda pessoa do singular, seguido da desinência modo temporal, SS e, pretérito imperfeito do subjuntivo. Depois acrescentam-se as desinências número pessoal, normalmente. A gente vai ver quais são essas desinências aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui no verbo cantar, né, no cantara, urá é a desinência modo temporal, porque urá aqui vai indicar para mim que se trata do pretérito mais que perfeito, que é o tempo, e do modo indicativo. Por isso que essa desinência é chamada de modo temporal, urá até o fim. E o S aqui, por exemplo, aqui na segunda pessoa, né? Tu cantaras, o S é a desinência número pessoal, porque ele indica para mim em que pessoa o verbo está, que é o tu, e o número, se é singular ou plural. Tá? Aqui, mos, desinência número pessoal. Então, ele vai indicar que se trata da primeira pessoa do plural, tá? Então, isso que são as desinências. A gente vai ver isso também nas próximas aulas, tá? Os elementos mórficos, né, que compõem o verbo, tá? Agora, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele termina em SSE, tá? Dois S's, né, e o E. Então, vamos ver aqui, ó. Amar. Se eu amasse, eu gosto de colocar, antes de conjugar esses verbos, o ser antes, tá? Então, se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis e se eles amassem. Então, o acento vem aqui no nós e no vós. Verbo vender, que é a segunda conjugação. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse, se nós vendêssemos, acento circunflexo, né, no E. Se vós vendesseis e se eles vendessem. Partir, se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem, né? Então, não tem segredo, porque a terminação dele vai ser o C aqui, os dois S's, né? E E aqui, tá? Então, essa terminação me dá a pista, né? Do modo do verbo e do tempo do verbo. Então, se trata de qual modo? Modo subjuntivo, de qual tempo? Pretérito imperfeito, tá? E as terminações são as desinências de número e pessoa. Bem, vamos fazer aqui, a gente vai repetir, pessoal, bastante exercício de conjugação, que ajuda, tá? Então, nós vamos fazer assim, vamos conjugar um ou dois verbos, a gente pode fazer de maneira oral, né, para agilizar mais um pouquinho. Conjugar os verbos cantar, correr e seguir no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o que vocês farão aí? Vocês vão conjugar, pode ser numa folha, tá? Aí no chat também. Conjuga esses verbos e depois põe a resposta, tá? Coloque a resposta aí, tá bom? E aí, já saiu o verbo? Cantar. Coloca no chat aí o cantar. Sempre façam assim. Se eu, tá? Vou pôr aqui. Se eu cantasse, aí vocês continuam para mim. Se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, e se eles cantassem, certo? Então, cantar eu já fiz. Agora, façam aí com correr. Façam com esse verbo. Lembrando que aqui, ó, nós acentuamos o A
e o A daqui, porque é uma palavra paroxítono aqui, aqui em cima é uma proparoxítono, tá? É ótimo, se eles corressem. Perfeito, tá? Então é isso mesmo. Seguir, mesma coisa, né? Se eu seguisse, se tu seguisse, se ele seguisse, se nós seguíssemos, se vós seguisse, se ele seguisse, certo? Ótimo, Carmen, obrigada, tá? Aqui depois nós vamos ter o futuro do subjuntivo, que também deriva do pretérito perfeito, tá? Então, o futuro do subjuntivo forma-se a partir do tema. O que é o tema? Radical mais vogal. Então, amar, qual que é o tema do amar? Ama. Vender, qual que é o tema do vender? Vende. Partir, qual que é o tema do partir? Parte, tá? Então, o tema é isso, é o radical mais a vogal, temática. Da segunda pessoa do singular, seguido da desinência modo temporal R, depois acrescentam-se as desinências número pessoais, normalmente, tá? Então, aqui nós temos amar, o futuro do subjuntivo do verbo amar, quando, aí, o que vocês colocariam antes de cada conjugação, antes de cada tempo? Quando? Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes e quando eles amarem. Vender, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes e quando eles venderem. Você pode pôr também um se. Se eu vender, né? Partir, se eu partir, se tu partires, se ele partir, se nós partirmos, faltou um R aqui, hein? Se nós partirmos, se vós partirdes e se eles partirem, tá? Então, esse é o futuro do subjuntivo. Agora, vocês vão fazer, conjugar o verbo cantar. Vamos conjugar só o cantar? O correr, o seguido, a gente faz oral, né? Pode pôr no chat para mim o cantar no futuro, tá? No subjuntivo. Então, quando eu cantar ou se eu cantar, né? Fazendo esse joguinho aí, esse raciocínio. Isso, Jean. Cantar, cantares, cantar, cantarmos, cantardes e cantarem. Ok, tá? Correr, vamos fazer oral, né? Correr, correres, correr, corrermos, correrdes, correrem. E o seguir, seguir, seguires, seguir, seguirmos, seguirdes e seguirem, tá? Então, essa sequência, né? Caminhando aqui, tempos derivados do infinitivo impessoal. Então, nós temos aí o futuro do presente, do indicativo, com a terminação urei, tá? Forma-se a partir do tema, seguido das desinências modo temporais. Vou colocar aqui, modo temporais, re, irá. E depois acrescentam-se as desinências de número pessoa normalmente. Tá? Importante, vamos lá, né, entender aqui. Amar. Então, eu amarei. Então, o futuro do presente vai ter terminação na primeira pessoa, direi. Tá? Eu faço assim para que vocês memorizem, né? A primeira pessoa vai terminar em rei. Então, como vai ficar? Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Então, aqui é o famoso aotil, né? A terminação ão aqui. Vender, eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. E o partir, eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Né? Terminação aqui, ão, tá? Então, o que vocês vão fazer? Conjugar o verbo cantar, ou correr, ou seguir, pode escolher um deles, tá? No futuro do presente. Então, façam aí. Aí, pode pôr no chat. Isso, já pôs, eu correrei, depois o correr, né? Correrás, correrá, correremos, correreis, correrão. Perfeito, tá?
E os outros, mesma coisa. Cantarei, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis, cantarão, né? Seguirei, seguirá, seguirá. Seguiremos, seguireis e seguirão. E agora o futuro do pretérito. Aí é o contrário do futuro do presente. Isso. O futuro do pretérito vai ter a terminação ria, tá? Como que a gente pode fazer assim para conjugar corretamente, né, o futuro do pretérito? Você põe um se antes. Se eu pudesse, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam. Vender, eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderias, eles venderiam. E partir, eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partirias, eles partiriam. Tá? Então, faça a mesma coisa. Vocês peguem, escolham um verbo, né? O Jean conjugou correr, a Carmen conjugou cantar, tá? Pode fazer assim também com o pretérito, com o futuro do pretérito, tá certo? Um faz um e outro faz outro, né? Aí dá certinho, tá? Vamos lá, dou uns 3 minutinhos para vocês. Carmen já pôs, seguiria, seguirias, seguiria. Seguiríamos, seguiríeis, seguiriam. Ótimo. Jean também fez o seguir, tá? Os dois combinaram aí. Fizeram seguir, ótimo. Faça agora um deles, o cantar ou correr, tá? Eu achei que eu fosse fazer o cantar, o outro correr, e os dois acho que pensaram, não, vou fazer o seguir, porque ninguém fez o seguir. E acabaram seguindo um ao outro, né? Um seguiu o outro. Tá ótimo, cantaria. Cantaria e se cantaria. Excelente. Bem, a gente está terminando já esse slide para dar o intervalo, tá? Do intervalo, depois a gente retoma com o outro. Pretérito imperfeito do indicativo, é importante, né? O pretérito imperfeito, nós vamos ter duas terminações, né? A terminação vá e vê na segunda pessoa, né, da primeira conjugação. Por exemplo, se o verbo termina em ar, tá? O verbo terminou em ar, deixa eu pôr aqui direitinho. E nós vamos fazer o pretérito imperfeito em vá. Eu terminava. Aí você vai seguindo o modelo. Aí você segue o radical e a desinência de modo e tempo. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, amavam. Sempre na primeira pessoa, né, do plural, acento vai ser aqui uma palavra paroxítona, tá? E aqui uma palavra paroxítona. Agora, se a terminação, se a conjugação do verbo for e ir, tá? No caso do exemplo, né? Vender e partir, o verbo nós vamos conjugar esse verbo terminando, fazendo a terminação ia, né? Eu vendia, olha aqui, tá? Aí, né, vai retomando. Tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis, muda só que eles vendiam. E o partir, mesma coisa. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis e eles partiam, tá? Então, recapitulando, terminação, conjugação ar, a terminação vai ser vá. Conjugação er ou ir, a terminação vai ser ia. Acabando. Agora vocês vão conjugar e pode combinar aí, tá? O verbo cantar, correr e seguir no pretérito imperfeito indicativo. Aqui é interessante, um fazer o cantar e o outro fazer o correr, né? O Jean poderia fazer o correr e a Carmen poderia fazer o cantar, né? Pode ser assim, que daí não dá briga, né? Lógico, o Jean já fez o correr, corríamos, corriam. Excelente, a Carmen cantávamos, cantáveis e cantavam, certinho, tá? Ótimo.
Agora, e para a gente finalizar, tá, esse estudo dos tempos e dos modos verbais, o infinitivo pessoal. Forma-se a partir do infinitivo impessoal, seguido das desinências de número e pessoa, de tempo, né, de número e pessoa. Então, vamos lá no amar. Aí a gente vai amar eu, amares tu, amar ele, amarmos nós, amarmos vós e amarem eles. Vender, venderes, vender, vendermos, venderdes e venderem. Partir, partires e partir. Partirmos, partirdes e partir. O que vocês vão fazer? Conjugar também esses verbos no infinitivo pessoal. Mesma coisa, o Jean pode fazer o correr e a Carmen o cantar, tá? Carmen, você pode fazer o cantar. Aí você vai seguir a terminação, ó, cantar. Pode olhar aqui, tá? É seguindo o modelo, né? Cantar eu, cantares tu. Isso, correr, correres, correr. Corrermos, correrdes e correrem. É isso, tá? Tem que, você fala exercitar aqui mesmo, né? Fazer esses exercícios, porque tem que fazer bastante exercício. Verbo é um assunto bem extenso. O que eu estou trabalhando com vocês aqui é o elementar. Tem bastante coisa de verbos, sobre verbos, para a gente poder ver e estudar, né? E o amar vai ser a mesma coisa, né? Amar, não conseguiu? E, tá, a Sandra fez o cantar, né? Cantar, cantares, cantar, cantarmos, cantardes e cantarem. Perfeito. Então, aqui a gente vai terminar esse primeiro slide, tá? E depois a gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, nós retornamos já com um outro assunto, tá? Isso, cantar é o cantares tu, isso mesmo, cantar ele, cantarmos, tá? Cantarmos nós, cantardes vós e cantarem eles. É isso mesmo, tá? Então, a gente vai fazer um intervalo, pessoal, e a gente retorna 10 minutinhos, ou dá até um pouquinho mais, porque nós não teremos o segundo intervalo, tá? Nós vamos fazer igual na segunda-feira, terminar e encerrar a live mais cedo um pouquinho, tá? E sem haver o segundo intervalo. Porque depois das 8 todo mundo já está morrendo, sono, cansados, né? É difícil, é pouco, vai conseguir reter muita coisa, tá? Então, vamos com o intervalinho, certo? Tá muito, muito frio. Hoje a gente precisa. Hoje eu acho que está bem mais frio do que ontem, né? A temperatura caiu bastante. Agora, né? Estudar a locução verbal e as formas nominais do verbo, tá? Então, nós vamos ver esses dois assuntos aqui de verbo. Então, a locução verbal é formada por o verbo auxiliar, mas o verbo principal. Esse verbo principal vem no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Então, a locução verbal, ela representa uma só oração dentro da frase, tá? Então, aqui ainda tem, né, uma observação, não pode esquecer disso, e vamos lá para o exemplo, que daí fica fácil de entender. Aqui, vou estudar para a prova, tá? Então, você tem aqui, vou estudar, que é uma locução verbal, tá? O que a locução vai me dar, assim, como dica? Vai te dar como dica se, por exemplo, aqui a pessoa é a mesma, tanto do vou quanto do estudar. Quem vai? Eu. Quem vai? Quem estuda? Eu. Tá? Então, a pessoa, o sujeito é o mesmo. Então, aqui nós temos uma locução verbal. Vou estudar significa estudarei. Então, você pode transformar essa locução em um único verbo, né? Eu estudarei para a prova. Olha o exemplo de baixo. Ela vai ficar em casa. Quem vai? Quem vai? Ela. Quem fica? Ela. Então, o sujeito é único, é o ela. Vai ficar, nós podemos transformar em um verbo. Ela ficará. Amanhã deverá
vir aqui. Então, aqui também, você vai perguntar, né? Quem é que deve? Não se sabe, né? Deverá vir aqui amanhã, ele ou ela, né? E quem é que vem? Ele ou ela. Então, virá. Eu posso colocar um verbo apenas, virá aqui amanhã. Então, veja que na locução verbal, o primeiro verbo, tá, do grupo é chamado de verbo auxiliar. E o segundo verbo aqui, estudar, ficar e vir, são os verbos principais. Esses verbos principais aqui vêm em uma das formas nominais, que é de gerúndio, participo e infinitivo. Nos exemplos aqui, o verbo está no infinitivo, né? Estudar, ficar e vir. Infinitivo é a terminação ar, er e ir. Então, vamos lá para as formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são verbos que se comportam como nomes em certos contextos, no sentido de exercerem funções sintáticas próprias dos nomes, substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, há apenas 3 tipos de verbos que são verbos nominais, ou seja, que se encaixam, né? Há 3 tipos que se encaixam entre as formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então, o infinitivo é a forma verbal para a gente poder, assim, encurtar, né? É a forma do verbo em si. Então, por exemplo, cantar é o nome do verbo, cantar, é infinitivo. Correr, dizer, fazer, querer. Contrapor, dispor, repor. Tá? Então, quando a gente usa o nome, o próprio verbo, ele vem no infinitivo. Tá? Por exemplo, né, quando alguém anda na sua frente, ele pergunta o nome que se dá a essa ação, você diz andar. Tá? Então, às vezes, o infinitivo se comporta como um mero substantivo, nos casos de não flexão. Daí ser chamado de forma nominal, o fazer, o cantar, o dizer, o correr, né? Então, esse infinitivo pode também ser representado como substantivo. E o infinitivo, ele pode ser pessoal ou impessoal. E é impessoal quando não admite a variação de pessoa. Então, amar, vender, partir é o verbo na forma mesmo nominal, tá? E pessoal, quando se tem como sujeito uma das pessoas gramaticais. Então, nesse caso, pode ser denominado, flexionado e não flexionado. Então, por exemplo, era para eu cantar, tá? Então, aqui, olha, ele é pessoal, né? Então, é um infinitivo pessoal porque ele já mostra a pessoa, ele já aponta para a primeira pessoa, era para eu cantar. Agora, se a gente diz assim, era para cantar, é impessoal, ele não se dirige a ninguém, era para cantar, tá? Aí, continuando, era para tu cantares, era para ele cantar, era para nós cantarmos, era para vós cantardes e era para eles cantarem. Então, aqui, uma terminação do infinitivo, tá? Esse é o infinitivo pessoal, impessoal. Gerúndio é a terminação NDO, tá aqui, ó. Cantando, fazendo, partindo, né? Brincando, comendo, correndo, tá? Então, o gerúndio, ele além de atuar como verbo nas locuções verbais, em tempos compostos e nas orações reduzidas, e pode também desempenhar funções de advérbio e de adjetivo. Então, como verbo, indica normalmente um processo incompleto, um processo prolongado, durativo. Tá? Processo que dura. Estava lendo um livro que me emprestou. Né? Então, nós temos a locução, estava lendo, primeiro verbo, só recapitulando, o verbo auxiliar, e o lendo, que está no gerúndio, é o verbo principal. Ando, lutando, então, uma ação que dura. Né? Então, aqui nós temos a ideia, né, de tempo prolongado, durativo, ando lutando para mudar minha vida financeira. Então, é uma ação contínua, tá?
Então, a gente tem aqui verbo, verbo auxiliar, ando, e lutando, verbo principal, tá? O ando lutando aqui, com o sentido dele, o significado, é um estado mesmo, estou lutando. Então, você pode substituí-lo pelo verbo estar, tá? E depois nós temos o particípio. O particípio é a terminação de o ou de a. É considerado forma nominal do verbo, porque, por vezes, se assemelha a um adjetivo, variando em gênero e número, com o substantivo a que se refere. A natureza verbal do particípio, né, que normalmente indica passado, vem essa natureza nas opções verbais de voz sempre nas opções verbais de voz ativa, tá? Tempos compostos, orações reduzidas. Então, vamos ver aqui o exemplo, né? Não há nada que possa ser feito. Aqui, o particípio do verbo fazer é feito. Tá? Então, existe uma locução verbal de voz passiva. O que significa isso? Alguém que faz. Então, alguém fará, alguém não pode fazer. Essa é a ideia, né? Então, não há nada e ninguém que possa, não há nada que possa ser feito pelo menino, tá? Esse seria o raciocínio. Não há nada que possa ser feito por ele. Ele não pode fazer nada. Então, por isso que essa locução verbal, ser feito, está na voz passiva, E na voz passiva, nós usamos sempre o particípio. Amanhã a gente vai já entrar nesse assunto de vozes verbais. Então, vocês vão ver voz passiva, voz ativa, voz reflexiva, tá? São as vozes do verbo fazer exercício, atividades, né? Se me tivesses ajudado, teríamos conseguido. Locução verbal de tempo composto, tá? Ter conseguido. Terminadas as obrigações. Terminadas as obrigações, precisaremos sair depressa, que nós temos uma oração reduzida de gerúndio, de particípio. Então, quando terminarem as obrigações, precisaremos sair depressa. Quando terminarmos as obrigações, precisaremos sair depressa. Então, terminadas aqui, né, ele introduz uma oração reduzida, tá? Então, assim, o que é importante entender que esses verbos, no infinitivo, no gerúndio e no particípio, são verbos que ocorrem, né, que formam aí as formas nominais, certo? Bem, vamos para a atividade, que daí a gente só faz atividades hoje para a gente poder encerrar a nossa live de hoje, tá? E deixar para amanhã outro assunto. A gente amanhã entra no assunto de vozes no verbo, tá? Então, podem fazer essa primeira atividade. Eu vou dar um tempo para vocês lerem a questão e responder, tá? Ok, acho que vocês responderam todos, né? A maioria respondeu letra A, então acertou a letra A. Então, veja o que está pedindo enunciado, né? Uma expressão verbal que designa uma ação habitual, tá? Então, designa ação habitual, uma ação que se costuma fazer, mas realizada no passado. Então, a gente tem que pôr aqui, o ia é o verbo que está no pretérito, né? Pretérito imperfeito do indicativo. Então, ia trabalhar de qualquer jeito. Então, ia trabalhar, o trabalhar é uma ação habitual, tá? Significa o quê? Ia trabalhar, trabalhava. Então, eu posso resumir aqui por um único verbo, tá? Trabalhava de qualquer jeito, uma ação, né, habitual, certo? Foi surpreendido no corredor? Não é ação, não corre ação aí. Está usando uma meia de cada cor? Também não corre ação no está usando, né? Levantou ligeiramente sua calça? Sim, é ação, levantar. Porém, não é uma ação habitual, tá?
Respondeu na lata. Responder é uma ação, porém não é uma ação habitual. Agora, se fosse assim, respondia diariamente todos os e-mails, aí sim seria uma ação habitual, né? Tudo bem? Então, habitual é aquilo que se repete, né? Essa daqui agora, a questão 2. Vamos lá, né? Use e saia. Aqui, não teve como eu copiar esse anúncio, tá? Tem texto que às vezes não consigo colar, copiar, colar aqui. Bem, então, use e saia. Então, esse verbo, essa oração, né, organizada aqui no modo imperativo, já que já está falando, o modo imperativo indica o quê? Exprime uma ideia de ação já realizada? Não. Expressar ideia de uma ação realizada é narrar, né? Indicar uma ação ainda não realizada também não. Exortar o interlocutor a cumprir a ação indicada, sim. O que significa exortar? Convencer, persuadir, tá? Então, persuadir o leitor, o interlocutor, a cumprir a ação indicada. Qual que é a ação indicada? Use e sai. Não, né? Porque não atenua nada. O verbo ele já é usado de uma maneira direta, use e sai. Então, é uma persuasão, né? É um modo de convencer, de persuadir. Então, a resposta aqui é B, não é nem A nem B, tá? Imperativo não vai indicar nem ação, nem exprimir ideia. Já dou essa dica para vocês, tá? Essas duas aqui estarão descartadas. A próxima, agora leiam essa, é mais extensa um pouquinho. Certo? Vamos ver, então, ao enunciado. Nos textos publicitários é comum o uso de verbos no modo imperativo, para dialogar diretamente com o público, como ocorre em não deixe cair por terra o que pode alçar novos voos. Quando o gênero textual muda, a forma de se construir o texto também sofre variações, principalmente em relação ao uso de verbos e pronomes. Se o texto em questão fosse um relato pessoal, a frase destacada deveria ser escrita da seguinte forma. Então, a gente vai chamar aqui, ó, vai ver relato pessoal. Relato pessoal, o nome já fala. O que é relatar? É contar algo que aconteceu. Então, o verbo, ele vem no passado, normalmente no pretérito perfeito, tá? Então, não deixe seria ou não deixei ou não deixava, tá? Então, eu já vou descartar aqui a C e a D, que estão no futuro, né? Aqui nós temos futuro do presente e futuro do pretérito. Então, vamos ver aqui a letra A. Não deixei cair por terra o que podia alçar novos voos, tá bem? O verbo aqui está no pretérito. Agora, olha a letra B. Não deixava cair por terra o que pode. Então, aqui está no presente. Não, como é relato, os verbos vêm no passado. Então, letra A é a resposta. Não deixei cair por terra o que podia alçar novos voos, certo? Relato pessoal. Número 4, podem fazer o 4. D, já saiu D aqui. Mais alguém? Então, a Carmen acertou, tá? É pretérito imperfeito. O verbo parecer, olha, o pé de milho parecia um cavalo. Se fosse pretérito perfeito, pareci, tu pareceste, ele pareceu. Aí seria o pé de milho pareceu um cavalo, tá? Então, aí é pretérito perfeito, exato, pretérito perfeito pareceu, tá? E o imperfeito aqui, o verbo é parecer, termina em er, né? Então, como a terminação dele é em er, você faz o imperfeito terminando, né? A terminação do imperfeito é em ia, parecia, tá? Bem, próximo. Pode ler o número 6.
Tem uma canção, né, do Almir Sater, Ando Devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Acho que dá para vocês pensar aí essa questão. Eu não trouxe a letra da canção. A minha intenção... Aqui, ó, nós temos, né? Ando devagar, porque já tive pressa. Então, quem conhece a canção sabe, né, que a partir do momento presente atual, o eu lírico, ele muda o comportamento dele. Então, existe mudança de comportamento em relação às ações do passado, né? Então, a resposta só pode ser a letra C. O verbo andar, conjugado no presente, ando, e o verbo ter, conjugado no passado, tive pressa, cria a perspectiva de mudança no comportamento do eu lírico. Então, a ideia é mudança, tá? Vamos para a próxima, número 7. Só para comer serão cerca de 5 horas no dia. O trecho apresenta. Aí vocês contam os verbos. E o serão, tá? Então, só para comer serão 5 horas. Então, 2 verbos aqui. Então, é interessante a gente perceber que esse verbo comer aqui, ele está na forma reduzida. Aqui nós temos uma oração reduzida, tá? Só para que se comam, para que comam, né? Serão cerca de 5 horas do dia. Então, aqui nós temos uma oração reduzida de infinitivo, tá? A próxima questão, a questão 8. Não, peraí, repeti a mesma? Eita! Ah, tá, é a mesma coisa. Só para comer serão cerca de 5 horas no dia. O verbo destacado se encontra no tempo, tá? Agora, tempo do verbo. Isso. Então, aqui a gente tem o futuro, né? Serão futuro, tá? Vamos marcar ele. A outra questão, deixa eu só aumentar um pouquinho a letra, pequena. Tá. A locução verbal sublinhada exprime um processo em sua fase inicial em. Aqui está dizendo que a locução verbal que está sublinhado está interessante, sim. Querendo ser honesto, sendo honesto, querendo ser, é um desejo, né? Então, o verbo exprime um desejo, tá? Um desejo. Porém, não é um desejo que é simplesmente um desejo, tá? Vamos lá para a letra A. Se eu deixar para escrever minhas memórias, quando tiver 70 anos, vou esquecer muita coisa e mentir demais. Então, se eu deixar o C aqui, traz para mim uma ideia, se eu deixar, de incerteza, né? Então, o verbo aqui está no futuro do subjuntivo, então indica incerteza, tá? Não é um processo em sua fase inicial, porque não está iniciando nada aqui, tá? Simplesmente está me dando, né, um verbo, um comando aqui de incerteza, um verbo que não tem, assim, se eu deixar para escrever, se eu escrever, né, então é uma ação incerta. A letra B, aos 20 anos, escreveu suas memórias. Então, aqui nós temos o verbo. Tá? Então, daí, dos 20 anos, daí por diante, é que começou a viver. Então, começar a viver é um verbo, é uma locução que expressa a sua fase inicial. Começou a surgir, fase inicial. Começou a viver, fase inicial. Começou a dizer, fase inicial, o que se diz.
tá? Então, sempre que existe essa expressão, começará alguma coisa, é um processo em fase inicial. É interessante essa questão, viu? Eu achei ela bem interessante. Vamos ver as outras que a gente, né, compara. O que viveu depois disto não foi propriamente o que constava do livro, embora ele se esforçasse por viver o contado, por viver o contado, né, o contado. Então, aqui, por viver, não tem fase inicial, somente uma constatação, né? Querendo ser honesto, pensou em retificar as memórias à proporção que a vida as contrariava. Então, olha, querendo ser honesto é uma ação incerta. Aliás, é um desejo incerto, não é ação, é desejo, anseio incerto, tá? Então, não é um processo em fase inicial. Processo em fase inicial é mais uma ação, volta-se mais para a ação. Mas isso seria a falsificação do que honestamente pretendera. Devesse ser a sua vida, devesse ser também, o devesse estar no modo subjuntivo. Então, indica que uma incerteza, tá? Então, aqui, olha, número 9, quem marcou a B acertou. Podem fazer este daqui também. Eu vou marcar, vou aumentar um pouquinho o tamanho aí, tá? Assinale o item em que há erro de conjugação verbal em relação à norma cultural. Acho que já deu, né? Como que vocês estão aí, né? Ok. Assinale o item onde há erro, né? Em que há erro de conjugação verbal em relação à norma. Era necessário que o governo impusesse. Então, a gente vai destacar, vai ver aqui esses verbos, tá? Impor, impusesse, certo? Medidas para baratear os produtos editoriais. Seria desejável que a classe trabalhadora se entretivesse. Então, entreter-se se conjuga como verbo ter. Então, no verbo ter, eu conjugo lá tivesse, né? Então, se entretivesse. O impor aqui, né, se conjuga como verbo por. Então, pusesse, tá? Então, a gente tem que seguir essas conjugações. Se o trabalhador dispor de adequadas bibliotecas, ter-se-á dado um importante passo para o desenvolvimento cultural do país. Aqui está errado, né? O correto é se o trabalhador se dispuser. Por quê? A gente vai conjugar o verbo dispor, que é derivado do verbo pôr. Então, se ele puser, então você faz assim a comparação com o verbo pôr. Então, se ele puser, tá? Então, aí você já junta aí o diz, né? O prefixo vai ficar dispuser, tá bem? Então, a letra C, eu acho que todos marcaram, né? Os que deram respostas no chat, marcaram a letra C. Então, a letra C é a conjugação errada, tá? Na letra D, vamos só ler as outras, né? Era importante que se contradissesse, veja, contradizer. Então, contradisse, tá? Então, contradizer é derivado do verbo dizer. Então, a gente conjuga como verbo dizer. Então, se níveis a afirmação de que o trabalhador rejeita a leitura. E a outra, muitos ficarão satisfeitos quando nós propusermos a reformulação do projeto. Então, propuser conjuga-se como verbo por, né? Então, propor. Tá? Então, aqui, ó, contradissesse. Então, esses verbos aqui é que são evidenciados neste exercício, tá? São os verbos derivados. Vamos fazer este daqui. A análise do emprego de tempos. Pode fazer, tá?
também é o sentido do verbo, tá? Entra a parte do verbo, a questão do verbo, né? Com significado, com sentido aí no contexto. Ótimo. Hoje vocês são craques, né? Respondendo com maior agilidade. Opa. Então, vamos lá, né? Há algum tempo, venho estudando as piadas. Então, é análise desse emprego. Há algum tempo é passado. Então, o verbo fazer, né, no passado. Então, aqui eu não posso colocar como simultaneidade, mas eu tenho que pôr como passado. Venho estudando, veja, o verbo aqui nós temos uma locução verbal. Então, o verbo auxiliar, venho, e o verbo na forma nominal, que é o verbo principal, estudando. O gerúndio, ele indica uma continuidade. Olha, venho fazendo isso há algum tempo, venho partindo, venho estudando, venho colaborando, né? Venho dizendo, venho jogando, venho brincando. Então, são ações contínuas, ações que têm, né, uma continuidade, que não se acabou. Então, portanto, a resposta é A. O primeiro verbo, a, está no passado e venho estudando, indica uma continuidade, uma ação contínua, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho esse. Acho que isso eu não vou conseguir, hein? Vai ficar fora. Vai. Esse fica fora. Acho que dá para vocês aumentar aqui. Aí. Fazer assim. Aumentei, deixa eu subir um pouquinho. Aí, agora deu. Assinale a alternativa correta. Aí tem que analisar alternativa por alternativa, tá? Ok. Vamos lá para essa questão? Então, veja aqui na primeira, tá? O psicólogo acredita que os principais prejuízos de uma vida tarefada é sentido nas relações com amigos ou familiares. O verbo acredita está conjugado no presente do subjuntivo. Aqui já teve erro. Não é subjuntivo, é presente do indicativo. E a perífrase verbal, gente, essa expressão perífrase verbal é a mesma coisa que locução verbal, tá? Então, a perífrase verbal é a locução verbal. É sentido, é formada por um verbo no presente, ótimo, do indicativo, e um verbo no pretérito perfeito. Não, sentido é um verbo no particípio. Então, o enunciado aqui, né, a análise foi errada. Na letra B, o ano passou rápido. Não dá para cumprir todas as obrigações. Dentro dos prazos, o dia parece cada vez mais curto. Por que não se tem mais tempo para nada? Os verbos sublinhados estão conjugados respectivamente. No pretérito imperfeito do indicativo está errado. Então, o verbo passou é pretérito perfeito, tá? No presente do subjuntivo, não, é no presente do indicativo aqui. No presente do indicativo, sim, aqui está certo, o dia parece cada vez mais curto, que acertou. E no pretérito perfeito do indicativo, não se tem mais tempo, tem, está no presente, tá? Então, quantos conhecimentos né, sobre tempo verbal, os tempos verbais, modo que vocês precisam ter para poder responder essa questão, tá? Por que hoje é assim e antes não era? Hoje temos várias tarefas que não tínhamos. Os verbos sublinhados estão conjugados respectivamente. Então, porque hoje é. Então, é presente do indicativo. Tá? Era pretérito imperfeito do indicativo, tá certo? Temos, hoje temos, é o presente do indicativo, e tínhamos, é pretérito imperfeito do indicativo.
Eu tinha, tu tinhas, né? Então, é a conjugação desses verbos auxiliares aqui, tá? Então, a resposta é a C. Na letra D, há realmente essa impressão de que o tempo se acelerou. Na realidade, é uma percepção que as pessoas têm que não cabe no tempo disponível tudo aquilo que elas têm que fazer. Os verbos sublinhados estão conjugados respectivamente. A, no presente do indicativo, tá? Certo. Qual é a outra? Acelerou. No pretérito imperfeito, não. É no pretérito perfeito do indicativo. Então, errou ali na conjugação do acelerou, tá? E tem, que elas têm, é presente do indicativo, não é presente do subjuntivo. E fazer é infinitivo, tá? Então, o verbo aqui, fazer, está no infinitivo. Bem, vamos para outra questão. Marque a alternativa cuja flexão verbal esteja errada. Guilherme já está rápido no gatilho, né, Guilherme? Já bateu o olho, já viu o erro aí, né? Edgar também. Ah, Guilherme, eu acabei confirmando sua resposta. Tá vendo? Ai, turma, tá certo. Não, tô brincando, tá? Vocês fizeram a análise, né? Houveram vezes que pensei em desistir. Aqui tem que vir no singular, né? Houve. Porque o verbo haver aqui significa ocorrer, né? Ocorreram vezes, no sentido de é um verbo que não tem sujeito, é um verbo impessoal. Na letra A, faz mais de 5 anos que estou esperando o tempo passado, verbo fazer indicando tempo passado. Havia muitas pessoas estranhas na escola hoje, tá? Verbo haver, sentido de existir, né? Também fica no singular. Houve muitas perguntas impertinentes, também verbo haver, significando existir. Há muitas formas de resolvermos essa questão também, verbo haver empregado com o sentido de existir. Então, são verbos impessoais que ficam no singular. E a última questão para a gente fechar aqui e finalizar a nossa live de hoje, tá? Assinale a alternativa em que as formas verbais estão corretamente flexionadas, tá? Vamos lá, tá? Aqui na letra A nós temos, os candidatos à eleição proporam, tá errado. O verbo propor, nós conjugamos como verbo pôr. Então, eles propuseram. Medidas de ação social, mas existiram. Se o eleitor previsse, não prevesse, prever se conjuga como verbo ver. Então, se ele visse, se ele previsse. De onde provém as verbas? Então, de onde as verbas provêm, está correto. Verbo prover, né? Conjugado como verbo ver, tá? Terceira pessoa, ele está concordando com verbas aplicadas, então, terceira pessoa do plural, acento circunflexo. Alguém as retém, também correto. O sujeito aqui é um pronome indefinido, alguém. Né? Retém, então, singular, acento agudo. Então, a letra C é a resposta, tá? Acho que a maioria respondeu. A letra D procura aquele funcionário competente quando vir, não é quando ver. O verbo ver, tá? No futuro do subjuntivo, você conjuga como vir, quando ouvir. Avise-me, por favor. Se a empresa, mesma coisa da letra B, previsse, aqui é o I, não é o E, tá? Que seus lucros seriam insuficientes, o que faria? Bem, então, de verbos até agora, né, na minha aula, é isso que eu trouxe para vocês por enquanto. Amanhã a gente vai entrar nas vozes do verbo, tá? Vozes verbais.
Então, a gente vai encerrar hoje, tá? Nesse horário a live. E amanhã a gente estica também até um pouquinho mais, assim, não passando das 9, claro, né? Porque é um assunto novo, tá bom? Então, gente, uma boa noite para vocês, um bom descanso, certo? Amanhã, live.